é muito interessante que você vê toda a teoria da psicodinâmica do trabalho, não toda a teoria, desculpa, mas alguns conceitos da psicodinâmica do trabalho presentes ali no grupo. E é tão, assim, eu fico, que eu sou apaixonada, né, por esse trabalho, por esse estudo, enfim. E eu fico encantada, assim, com a possibilidade da gente poder fazer uma coordenação do grupo, um manejo do grupo, olha, mesmo eu sendo didata em processos grupais, trabalhando há mais de 15 anos na formação, né, de profissionais em processos de grupos, todo grupo é um grupo novo, né? A gente sempre aprende, sempre, sempre. Se você estiver aberta, você aprende a todo momento, a toda hora. Mas de você poder ver a teoria da psicodinâmica do trabalho, mesmo sendo online, né? Eu já tinha contato com as trabalhadoras pessoalmente. E você poder, além do processo do grupo, né? Você verificar o processo do grupo, entender o processo do grupo e também poder integrar com alguns conceitos da psicodinâmica do trabalho, como, por exemplo, as estratégias defensivas, o quanto que essas trabalhadoras estavam expressando-se, utilizando de estratégias defensivas, e daí aquilo que o De Jur nos orienta, né, que o sofrimento só vai poder ser identificado se você desconstruir as estratégias defensivas. Então, primeiro você precisa perceber que a estratégia defensiva está ali, depois você, percebendo, você procura entender, contextualizar, para desconstruir, por trás você acessa o sofrimento, né? E foi muito, muito rico, assim, né? Elas falarem, e aí você vendo o sofrimento psíquico, esse sofrimento psíquico já sendo expresso no sofrimento físico, na somatização. Isso é trabalhar com saúde mental no trabalho. Olha, eu acredito que se uma outra profissional que não tenha formação, né, que nós temos, que não tem essas noções, pelo menos os fundamentos da psicodinâmica do trabalho, né? Não precisa ter defendido uma dissertação, mas que tem os fundamentos, que consiga entender qual é essa relação do trabalho, do trabalhador com o trabalho, como que ele afeta, né, a subjetividade, a saúde mental dele, enfim. Ficaria difícil ter esse entendimento e fazer a condução. E aí nós fomos para um segundo momento, o segundo momento foi muito rico também, que daí foi com toda a organização para poder fazer um outro tipo de atividade. Enfim, eu tomo cuidado aqui no que eu falo por uma questão de sigilo e ético, né? Então eu tenho que tomar cuidado para não identificar a organização. Mas, veja, isso é um diferencial nosso. E eu vejo também que tem algumas atividades que quando você fala para o trabalhador, ou quando você fala para o empresário, gestor, a liderança, né, alguns temas, algumas atividades, quando você fala que você é psicóloga, né, e mesmo quando eu falo, olha, eu sou psicóloga, mas a minha atuação é em psicologia organizacional e do trabalho, porque às vezes eles têm essa ideia de que alguns, né, equivocados, que você trabalha com clínica, faz psicoterapia, então eu já procuro esclarecer, não, eu não faço clínica, não faço psicoterapia. Veja, eu percebo que há uma segurança, eles se sentem mais seguros e se sentem também mais acolhidos em algumas questões, sabe? Quando você fala, olha, eu sou psicóloga, né? Trabalho com empresas, com organizações, tarará, tanto tempo, enfim. Então, isso nos diferencia. Mas eu vejo que, às vezes, e aí, veja, pode ser que você tenha uma experiência diferente da minha, tá? Eu vou falar da minha experiência. Eu vejo que, às vezes, algumas colegas esquecem disso e ficam mais fixadas em questões técnicas. Tudo bem, é uma escolha, né? Mas aí eu fico pensando que está prendendo uma grande oportunidade de se diferenciar, porque algumas atividades técnicas
vários profissionais vão poder fazer, vários, de diferentes formações. Mas algumas, nós, psicólogos, vamos ter mais condições de fazer, e algumas ainda só nós que podemos fazer, enquanto nós temos, né, essa proteção, algumas pela questão profissional mesmo, né, da nossa profissão. Mas com isso eu não estou dizendo que as clínicas psicodinâmicas do trabalho só pode ser feita por psicólogo, não é isso que eu disse, tá? Eu estou falando de atividades técnicas, estou falando de outras atividades. Então, eu penso que é bem importante pensar nesse aspecto, né? Pensar assim, como que você tem planejado a tua carreira? Como que você tem planejado a sua atuação profissional, criado um plano B, né, para não correr o risco de ficar na dependência só de uma fonte de renda, que não é estratégico, não é estratégico.